Seja bem-vindo ao Evangelho é Vida, a carta aos Hebreus. Graça e paz daquele que vive para todo sempre. O Evangelho é vida, meus irmãos. Nós estamos estudando a carta aos Hebreus. Nós estamos no capítulo 2. Nós estamos tratando a respeito desse capítulo. Nós já falamos que os 4 primeiros versículos constituem-se de uma exortação muito forte que o escritor de Hebreus faz àqueles irmãos que estavam sofrendo por amor a Cristo, por perseguição. Nós estudamos a fundo essa primeira palavra do versículo 1, portanto, ou por isso, certo? E nós já ligamos o capítulo 1 com o capítulo 2. Você viu as características do filho, você viu os aspectos do filho do primeiro capítulo no segundo. E nós, estudamos um pouco a respeito disso. Agora hoje nós vamos falar a respeito do que fala o capítulo 2. O capítulo 1 fala que Cristo ele é superior aos profetas, que Cristo é superior aos anjos, que as 8 características do filho, os 12 aspectos do filho, certo? Fala do ministério dos anjos também. E o capítulo 2 ele fala do quê? Então nós vamos falar um pouco a respeito disso. A primeira porção aqui é do versículo 1 ao versículo 4, aqui nós vamos estudar exaustivamente, fala da primeira exortação do livro, é uma exortação à diligência, certo? Por quê? Porque nós estamos numa aliança e num testemunho mais excelente. Hebreus é o escritor querendo mostrar àqueles irmãos que Cristo é superior a tudo e a todos. Então, esses primeiros 4 versículos é de exortação a respeito da diligência, porque nós estamos numa aliança superior, a aliança do Filho, e num testemunho mais excelente. Nós não estamos no testemunho da lei e dos profetas, mas nós temos o testemunho de Cristo, o testemunho do Espírito Santo. Então veja que essa é a primeira parte, essa grande e profunda exortação, mostrando que Cristo é o Salvador e que Ele é o porta-voz da palavra de Deus, e nós não somos salvos pela antiga aliança. Então a antiga aliança teve suas rebeldias, suas transgressões, e recebeu um justo juízo, e nós não vamos conseguir escapar de maneira alguma, em absoluto, porque essa aliança e esse testemunho é muito superior, porque se relaciona à salvação que o Filho nos salvou e à palavra que o Filho falou. Então essa é a primeira mensagem do capítulo 2. Esse capítulo 2 também tem a segunda porção, que fala do versículo 4 ao versículo 8, que todas as coisas estão sujeitas a Cristo, certo? Todas as coisas estão sujeitas a Cristo. Nós já estudamos a respeito disso, porque Cristo ele está assentado, certo? À destra da majestade nas alturas, Hebreus 1:3, e Cristo ele é o herdeiro de tudo, sendo herdeiro, ele está usando a igreja para que todas as coisas sejam sujeitas aos seus pés. E o versículo 4 ao versículo 8 fala mais uma vez, de maneira muito importante também, a respeito dessa sujeição a Cristo de todas as coisas, certo? Então vai estar nos ensinando aqui, o versículo 5 até o versículo 8, a respeito dessa obra de Cristo, certo? E depois nós vemos que do versículo 9 ao versículo 13 fala da obra redentora e dos muitos filhos da sua obra. Então o capítulo 2 ele está falando muito a respeito da salvação que Cristo nos salvou. É a respeito dessa obra maravilhosa, certo? Essa obra redentora. E por causa dessa obra redentora, ele
tem muitos filhos, certo? É nessa porção que fala que ele tem muitos filhos. Aleluias por isso, certo? A glória a Deus. Então depois, na quarta sessão, do versículo 14 ao versículo 15, vai falar a respeito da vitória de Cristo sobre a morte e sobre o inferno, certo? Ele venceu na carne a morte e o inferno. Nesse texto vai falar a respeito da humanidade de Cristo, que Cristo participou da carne e do sangue, certo? Ele participou da carne e do sangue dos homens e pela morte ele aniquilou o que tinha o império da morte, o diabo. Então os versículos 14 e 15 revela a vitória de Cristo sobre a morte, o diabo e o inferno. Ele é vencedor sobre todas as coisas, mais uma vez falando da obra de Cristo. Se o capítulo 1 fala muito da pessoa de Cristo, o capítulo 2 fala muito da obra de Cristo, essa obra tão poderosa, tão perfeita, essa obra que é completamente completa, que é plenamente plena, essa obra que nos salvou completamente, certo? Depois, na quinta porção desse capítulo, nós vamos ver que por sua obra, pela obra de Cristo, Cristo é qualificado para ser sacerdote e ajudador dos homens em suas tentações. Então Cristo, veja que ele é qualificado porque ele participou da carne, participou do sangue, ele viveu como homem, ele se tornou filho. Está falando de Jesus humano, certo? Hebreus fala muito de Jesus. E quando a Bíblia está se referindo somente a Jesus, não tem Senhor e não tem Cristo, mas fala só de Jesus, está falando muito da humanidade de Jesus, certo? Dele como filho, não como Deus. Deus ele sempre foi, mas ele se tornou filho, se tornou na posição de filho para estar entre os homens e salvar os homens. Não é os anjos que ele socorre, mas é a descendência de Abraão. Ou seja, ele teve que se tornar homem para trazer essa tão grande salvação. Essa tão grande, veja que a salvação não é só salvação aqui, e não é só grande, é tão grande, assim como o amor. João não achou um texto, uma palavra que pudesse descrever o amor, ele falou assim, um amor de tal maneira. E o escritor de Hebreus também aqui não conseguiu achar uma palavra que revelasse o tamanho da salvação, então ele disse, essa tão grande salvação. E por causa dessa tão grande salvação, ele é qualificado para ser o sacerdote. O sacerdote é aquele homem que intercede pelo povo, é aquele homem que ajuda o povo, é aquele homem que ministra a Deus, né, a favor do povo, em favor do povo, e ajuda os homens em suas fraquezas e tentações. E Cristo é esse sacerdote perfeito que participou da carne e do sangue, que participou da morte, que venceu a morte, que venceu o diabo, que venceu o inferno. E ele pode ser esse sacerdote que nos ajuda, esse sacerdote que está sempre conosco, esse sacerdote que nos dá direções para que possamos vencer as tentações da nossa vida. Então veja que ele é esse sacerdote tão poderoso. Então esse capítulo, ele está falando da exortação, ele está falando das coisas sujeitas a Cristo por causa da sua obra maravilhosa, ele está falando da vitória de Cristo sobre a morte, o diabo e o inferno através da sua obra maravilhosa. E por causa dessa obra maravilhosa, essa tão grande obra de salvação, glória a Deus por isso, certo? Esse Filho, esse Jesus é esse sacerdote que pode nos ajudar. Então, eu gostaria agora de ler o capítulo 2 inteiro, viu? Nós já fizemos um panorama do capítulo 2, nesses poucos minutos, e eu quero ler agora, né, o capítulo 2. Portanto,
Já falamos desse portanto, que por isso que liga tudo que foi falado antes com todas essas coisas que será falado agora, né, que a exortação, a diligência, Cristo vencendo todas as coisas através da sua obra e sujeitando todas as coisas, a vitória de Cristo sobre a morte, o inferno e o diabo, certo? Essas coisas maravilhosas de Cristo, essa obra redentora que traz muitos filhos com Ele, essa obra que nós somos participantes junto com Ele, e por ser essa obra tão qualificada, essa tão grande salvação, Ele é o sacerdote que pode nos ajudar em nossas tentações. Então esse portanto liga tudo que foi falado antes com tudo isso que nós vamos falar e que nós estamos falando já, que é o capítulo 2. Convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido. Então ouçam as coisas do capítulo 1. É muito importante. Se você não estudou o capítulo 1, você pode acessar as aulas do capítulo 1 para você entender melhor esse primeiro versículo e todo o capítulo 2, certo? Para que em tempo algum nos desviemos delas. Glória a Deus, certo? Esse desvio que estava querendo ocorrer aqui aos hebreus já ocorreu em muitas igrejas. Eles já se desviaram, já não tem mais Cristo como centro de tudo e sendo único. E já colocaram Moisés, já colocaram Elias, já colocaram os coaches, já colocaram o evangelho da assistência social, já colocaram o evangelho de Elias, das profecias, das demonstrações carnais, já colocaram no lugar de Cristo o entretenimento. Então já se desviaram, e aqui o escritor está falando para eles não se desviar. Então atentemos para isso. E aí diz assim: porque se a palavra pronunciada pelos anjos permaneceu firme. Então se essa palavra, que não era o próprio Cristo a palavra, mas saía de Cristo apenas, recebeu, né, se tornou firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição. Então veja que na lei o castigo era inevitável. Nós vemos isso lendo o Antigo Testamento, o quão castigado aquele povo foi por desobediência e transgressão. E aí é a palavra do versículo 3 que é muito forte: como escaparemos se não atentarmos para uma tão grande salvação? Como nós vamos escapar se eles não escaparam com uma aliança tão inferior, um testemunho tão inferior do castigo? Como nós vamos escapar do castigo com uma aliança tão superior e um testemunho tão superior? Essa salvação, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi confirmada pelos que a ouviram. O Senhor, os apóstolos, testificando também com eles por meio de sinais, milagres e maravilhas e distribuição do Espírito Santo segundo a sua vontade. Então esse texto é a primeira porção de exortação, certo? Agora o segundo texto é esse, o versículo 5, porque não foi aos anjos que ele sujeitou o mundo futuro, de que agora falamos. Então veja que ele continua mostrando que Cristo é superior aos anjos. Ele não parou com essa ideia ainda, mas em certo lugar testificou alguém dizendo: que é o homem para que dele te lembres, ou o filho do homem para que o visistes. Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, o coroaste de glória e de honra, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas lhe são sujeitas debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que lhe não esteja sujeito. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estão sujeitas. Então veja que está falando da sujeição de todas as coisas a Cristo, ainda que nós já explicamos isso, que nem tudo está sujeito à morte, o pecado, os homens ímpios e o diabo vão ser sujeitos cabalmente, certo? Depois do milênio vai acabar tudo. Então o texto está falando disso melhor do que aqui no começo, no capítulo 1. Aí a terceira porção aqui, a terceira porção fala da obra redentora e dos filhos. Vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus. Veja, o Jesus só aqui. O texto só vai apresentar Jesus. Em Hebreus tem muito só o nome de Jesus, sem o Senhor e sem o Cristo, porque está falando de Jesus homem aqui. Ele é apresentado em Hebreus como o homem. Hebreus é também chamado do quinto evangelho, porque está revelando também
a obra de Cristo, que fora feita, certo? Vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Porque convinha que aquele para quem são todas, e mediante o qual todas as coisas existem, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Porque assim o que o santifica, como os que são santificados, são todos procedentes de um, por cuja causa não se envergonha de lhe chamar irmãos, dizendo: anunciarei teu nome a meus irmãos, cantarei louvores a ti no meio da congregação. E outra vez porei nele minha confiança, e outra vez aqui estou, e os filhos que Deus me deu. Então veja que é um texto que fala de nós usufruindo, provando e recebendo essa obra maravilhosa de Jesus, a obra redentiva, a obra remissora, a salvação. Aí a quarta porção está aqui, no versículo 14 e 15. Portanto, visto que os filhos participam da carne e do sangue, falando de nós os homens, os filhos, nos tornamos filhos e participamos da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas. Jesus participou da carne e do sangue, do corpo e da alma. Ele sendo espírito e Deus ali, espírito, ele participou de um corpo de homem, de uma alma de homem, para que pela morte, ou seja, porque ele morreu, sua obra, ele morreu por causa dos nossos pecados. Está falando aqui o capítulo 2 da salvação, Romanos 4, 25, ele morreu por causa dos nossos pecados, ele ressuscitou para a nossa justificação. Então está falando aqui que para que pela morte ele aniquilasse o que tinha o império da morte, isso é, o diabo. Por sua morte ele aniquilou, ele devastou, ele destruiu o que tinha o império da morte, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Veja que ele é esse vitorioso sobre a morte, o inferno e o diabo, e ele nos livrou também, livrou os santos da lei, os santos que viviam a lei, que tentavam ao menos viver a lei, os santos do Antigo Testamento, e nos livrou do medo da morte, porque ele venceu todas as coisas, nós estamos nele. Então, agora, a quinta porção está aqui no versículo 16, vai falar dessa obra qualificadora dele, essa obra perfeita que o possibilitou ser esse sacerdote que pode nos ajudar. Porque na verdade ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer os que são tentados. Glória a Deus por esse texto, porque ele pode socorrer a nós que somos tentados, que estamos no corpo, ainda que estamos na carne e no sangue, porque ele é o sumo sacerdote misericordioso e fiel naquilo que é de Deus, e ele fez expiação pelos pecados do povo, ele venceu os pecados do povo. Então esse é o capítulo de número 2, certo? Esse panorama do capítulo 2, e nós vamos agora nos aprofundar nesse capítulo 2, falando bastante a respeito de todos esses assuntos, para que fique bem fixado em nós o capítulo 1 e o capítulo 2, para a glória de Deus. O Evangelho é vida, meus irmãos. Obrigado por ouvir o Evangelho é Vida. Se inscreva em nossos canais no YouTube, TV Aviva e Ministro de Fogo. A vida está em você. Até a próxima!